Esse é o Pizza Inteligente. E no episódio de 1 hora de hoje eu vou mostrar os momentos mais incríveis e assustadores dos animais que foram filmados. Você verá encontros humanos assustadores e aterrorizantes com predadores perigosos, perseguindo tigres, ursos e rinocerontes, incidentes perigosos com baleias e crocodilos e encontros com um elefante furioso e uma raposa zumbi. Selecionei muitos vídeos emocionantes, interessantes e até engraçados, que definitivamente vão te impressionar. Todas as coisas mais incríveis do mundo estão nesse episódio. Urso e bicicleta. Não estou falando daqueles ursos fofos de circo, mas de um animal selvagem que claramente não gosta de bicicletas. A câmera foi montada no capacete de um homem que decidiu gravar seu passeio pela mata. O passeio foi perfeito, até que um urso pardo saltou da mata para encontrar o coitado. Ele pedalou imediatamente na esperança de escapar, mas o urso estava claramente faminto e zangado. Apesar de seus melhores esforços, o ciclista só conseguiu se afastar um pouco de seu perseguidor. Um galho bloqueou o caminho. O homem só foi salvo graças à sua reação e pura sorte. Percebendo que não conseguiria continuar em sua bicicleta, o herói do vídeo jogou ela direto na estrada e correu para a mata, onde se escondeu atrás das árvores. O urso já tinha ficado um pouco para trás. Encontrando a bicicleta, o animal girou no local, mas não percebeu o homem. Então, nas profundezas da floresta, sons semelhantes a tiros foram ouvidos e o urso decidiu se afastar. Encontro com o grande tubarão branco. O mundo subaquático é um dos espetáculos mais fascinantes da Terra. Mas é preciso ter nervos de aço para mergulhar nas profundezas sem ser capaz de se proteger. E a proteção, como prova esse vídeo, nunca é supérflua. Debaixo da água, o movimento é lento e desajeitado. E o mergulhador percebeu tarde demais que um grande tubarão branco estava circulando bem ao lado dele. Em pânico, o homem tentou afugentar o tubarão com um arpão. O predador recuou, mas voltou quase imediatamente. Felizmente, tudo acabou bem. Conhecendo melhor o arpão, o tubarão perdeu o interesse pelo mergulhador, que voltou a subir no barco, onde avisou os amigos sobre o perigo. De vez em quando, você pode ser atacado por vários animais. O autor desse vídeo nem mesmo os provocou a agressão. Ele apenas estava no meio de uma briga de animais. Quando andavam de caiaque na Nova Zelândia, turistas viram uma luta entre um polvo e um leão marinho. Atraído pela visão, um dos remadores decidiu nadar mais perto e imediatamente foi atingido no rosto por um polvo. Os enormes tentáculos pousaram bem no barco. Eles tiveram que jogar o cefalópodo de volta com os remos. Felizmente, o leão marinho não estava lutando contra uma água-viva ou um peixe-balão. Dente por dente. As vacas são consideradas um dos animais mais doces e inofensivos, mas todo mundo de alguma forma esquece que mesmo as criaturas mais pacíficas não devem ser provocadas. Aparentemente, essa menina decidiu alimentar o bezerro, mas não pensou no fato de que ele poderia comer seus dedos junto com a grama. Sentindo a dor, a garota encontrou uma saída original. Ela mordeu o bezerro de volta, esperando que ele soltasse sua mão da boca em estado de choque. Infelizmente, eles não tiveram tempo de filmar essa cena absurda em vídeo, o que é uma pena. Rumores dizem que os dedos saíram ilesos e a garota ficou bem. Bem, isso é o principal. Ladrão, você já deixou seu cachorro sozinho no carro? Não deveria. Depois de assistir esse vídeo, você pensará 2 vezes antes de fazer isso. Imagine o que um policial pensará quando chegar ao local de um acidente e literalmente encontrar um animal ao volante. Isso é exatamente o que aconteceu nesse vídeo. Cidadãos vigilantes chamaram a polícia, que chegou para verificar um carro que estava dando ré na estrada há vários minutos. O carro bateu numa caixa de correio e parou. Para surpresa do oficial da lei, ele abriu a porta e um labrador saltou do banco do motorista. O dono do cachorro quis manter o anonimato, mas admitiu à polícia que havia deixado o cachorro no carro ligado por apenas alguns minutos, para descer em casa e pegar algumas coisas que havia esquecido. Quem diria que o cachorro queria ser motorista? Rambo não desiste. Os habitantes locais deram a esse carneiro o apelido de Rambo, e por um bom motivo. Durante 4 anos, o carneiro se comportou como bem entendia, roubando comida de outros animais, assustando pessoas e derrubando cercas. No começo era engraçado, mas tudo tem um limite. Eles decidiram pegar o carneiro que havia se escondido na floresta, mas demoraram muito para isso. Parecia que Rambo tinha aprendido a viver como um verdadeiro guerrilheiro no meio da mata. Ele evitou habilmente todas as armadilhas deixadas para ele. Ele poderia simplesmente ignorar até mesmo as mais complicadas. Passo a passo, os moradores tiveram que vasculhar a parte da floresta que o carneiro rebelde considerava seu território. Mas Rambo não desistiu mesmo quando foi encurralado.
Polícia versus lobos. Não, isso não é brincadeira. Em uma rodovia intermunicipal, as equipes de polícia de trânsito realmente tinham que se esconder dos lobos selvagens. Eles tinham que fazer isso porque um bando inteiro deles correu para a estrada de uma vez. Um policial parado na estrada conseguiu entrar no carro e fechar as portas no último segundo. Não se sabe o que provocou a infestação de lobos, mas durou muito tempo. Os carros que passavam tiveram que diminuir a velocidade para evitar ferir os animais. Talvez os lobos estivessem com fome ou assustados, embora os habitantes locais estivessem claramente mais assustados. Pule na água. A princípio, esse vídeo parece muito legal. Um salto épico na água de uma grande altura é filmado por uma câmera GoPro. Essas imagens são lindas. O cara que pulou na água só esperava capturar belas imagens e experimentar emoções positivas. Mas como bônus, ele ficou com medo. Depois que ele estava debaixo d'água, um tubarão nadou até ele. A certa altura, o predador até olhou o cara nos olhos e parecia pronto para atacá-lo. Mas, felizmente, isso não aconteceu. E aqui está um momento semelhante. Dessa vez, o herói do vídeo foi um mergulhador que foi abordado por um tubarão por trás. Quase arrancou a cabeça dele com os dentes, mas no último momento o cara puxou a cabeça dele para baixo. Então o contato foi tangencial. Ainda bem que o predador não voltou para terminar o serviço. O rinoceronte é um dos maiores animais, não só da África, mas do mundo em geral. Seu peso pode chegar a várias toneladas. Embora os rinocerontes não sejam animais predadores, eles são famosos por sua impulsividade. O animal pode facilmente passar do estado de ânimo calmo ao modo furioso, se não gostar de algo. E o que fazer nesse caso? Como opção, você pode tentar subir em uma árvore, como esse cara fez. Apesar do fato de a árvore não ser muito alta, ela foi suficiente para escapar do monstro furioso. O rinoceronte só conseguiu quebrar um galho e depois fugiu. E aqui outro caso semelhante. Quando ele viu uma fêmea de rinoceronte e seu filhote vindo em sua direção, o homem rapidamente subiu na árvore mais próxima. Rinocerontes não podem subir em árvores, eles são muito grandes para isso. Então o homem saiu com nada mais do que um susto. E o casal seguiu em frente. Safari! Mas o hipopótamo é muito mais perigoso que o rinoceronte. Esse animal é um verdadeiro assassino africano. Todos os anos, os hipopótamos matam mais pessoas do que leões, apesar de, assim como os rinocerontes, eles não são predadores. Eles devem as estatísticas ao seu temperamento violento. Essa filmagem mostra como esse temperamento se desenrola. Um grupo de turistas faz um safari, esperando ficar boquiaberto com os hipopótamos, mas não esperando que um deles decidisse atacar. Um enorme hipopótamo colidiu com o carro dos turistas e, a julgar pelo som, causou muitos danos. Felizmente, o motorista reagiu a tempo e conseguiu manter o controle e fugir do hipopótamo. A fera não perseguiu os turistas e seguiu o seu caminho. Zumbi. Não há zumbis em nosso mundo, mas alguns animais são bastante semelhantes aos zumbis. Eu estou falando de animais com raiva. É um vírus terrível que transforma um animal em uma criatura agressiva e inadequada, incapacitando sua capacidade de comer e beber, privando da coordenação normal e, inevitavelmente, matando. E aqui temos o exemplo de uma raposa com raiva, que foi encontrada pelo cinegrafista que mora em Podolsk, na Rússia. Felizmente, a raposa está atrás de um vidro, mas isso não torna o encontro menos assustador. Ela lambe o vidro como se estivesse tentando chegar ao cinegrafista. A falta de vida nos seus olhos, o comportamento assustador, os dentes salientes, isso parece muito com um zumbi. Hello? Yes? Ainda bem que foi a pior parte do encontro. A raposa não conseguiu entrar e ficou do lado de fora. A propósito, acredita-se que as raposas, juntamente com os cães, guaxinins e morcegos, sejam os principais portadores da raiva. Portanto, é bom ter cuidado com elas. Se você ver uma raposa na natureza, é melhor não se aproximar ou tentar fazer carinho. E se ela morder você, é bom lavar a ferida imediatamente e tomar a vacina antirrábica o mais rápido possível. Zoológico. Os pandas são muito fofos. São criaturas desajeitadas e gordinhas que mastigam bambu e dormem o dia todo. O que eles podem fazer de errado? Na verdade, muitas coisas. Não devemos esquecer que o panda, antes de tudo, é um animal predador da família dos ursos. Por trás de toda a calma e lentidão dos pandas, existem instintos de caça que às vezes se manifestam. Esse momento é um exemplo divino. Enquanto estava no zoológico, esse cara decidiu se sentar bem perto do recinto do panda. Não foi uma boa decisão. O urso branco e preto viu ele como uma ameaça, atacou o cara e começou a empurrá-lo para dentro da jaula. Claro, como a distância entre as barras era muito pequena, o homem nunca iria cair nas garras do panda, mas ele teve que se despedir de sua jaqueta. Ele teve sorte de ter saído com apenas isso e alguns arranhões e contusões. E o panda, tendo recebido o troféu, começou a brincar com ele de maneira divertida, ligando novamente o modo criatura fofa.
As baleias são consideradas criaturas pacíficas e amigáveis, e em geral são. Mas mesmo essas criaturas bem-humoradas são capazes de causar comoção e assustar qualquer um. As baleias podem fazer um mini tsunami, causar danos a um iate caro e até tentar engolir pessoas. Fique ligado, pois vou mostrar alguns dos momentos mais assustadores e impressionantes de baleias que foram filmados. Pescadores. A coisa mais desagradável sobre as baleias é que elas saltam da água sem aviso prévio. Em alguns casos é até difícil prever que um enorme gigante está prestes a aparecer na superfície. Foi o que aconteceu no caso desses predadores de Nova Jersey há alguns anos. Enquanto navegavam perto da costa, eles filmaram uma baleia jubarte pulando da água bem na frente de seu barco. A baleia gigante voou a poucos metros do barco dos pescadores e logo mergulhou de volta. A baleia inundou o barco, mas felizmente não virou ele. Como uma espécie de pedido de desculpas, a baleia jogou um peixe no barco junto com a água. Mas os pescadores não deram muita bola para a pesca gratuita. Eles ficaram chocados e incrivelmente surpresos. Não pararam de admirar o que aconteceu e até se gabaram para as pessoas do barco vizinho de terem filmado uma imagem única. Ao mesmo tempo, eles admitiram que ficaram com muito medo. Afinal, eles haviam vivenciado um dos momentos mais incríveis de suas vidas. Remadores. Algo semelhante aconteceu alguns anos depois na América do Sul. Lá, uma enorme baleia jubarte de 30 toneladas saltou da água e deu uma cambalhota ao lado de canoístas feministas. O vídeo foi feito por remadores praticando perto da praia da Barrinha, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os remadores notaram a cauda da baleia acima da água e então a criatura marinha, que tinha mais de 16 metros de comprimento, pulou para fora dela. Quando ela pousou de volta na água, fez um enorme splash e até criou um mini tsunami. Foi assustador e muito emocionante. Casal. Quando uma enorme baleia salta da água e mergulha de volta, parece assustador. Ainda mais se vocês tiverem um pequeno barco ou embarcação naquele momento. Que tal uma baleia pulando bem ao lado de nadadores que estão no mar? Há um momento como esse nesse episódio. Em abril do ano passado, o fotógrafo Patrick Davis e sua namorada decidiram passar o dia juntos e mergulharam perto da ilha japonesa de Okinawa. Eles se divertiram muito, mergulhando e explorando o mundo subaquático, terminando com algumas emoções incríveis. A certa altura, uma baleia pulou da água a poucos metros do casal. Ao pousar de volta, ela encharcou o casal e os fez gritar, de medo ou prazer. De qualquer forma, o momento foi um pouco assustador, porque qualquer um ficaria desconfortável com uma coisa dessas ao seu lado. Como um edifício. O casal seguinte, por outro lado, teve menos sorte. Em 2015, como turistas, eles observavam baleias nadando em torno de seus caiaques. De repente, uma das baleias saltou da água, voou ao lado de seu caiaque e pousou bem ao lado dele. Especialistas estimaram mais tarde que a baleia gigante poderia pesar 40 toneladas. Imagine a sensação de ver um gigante desses caindo a seu lado. Os turistas tiveram sorte que a gigante não pousou sobre eles, mas eles ainda foram levados pela água. Felizmente, essa foi a pior parte. Os turistas logo conseguiram sair da água e logo depois tiveram certeza de que não haviam sofrido nenhum ferimento. Relataram sucintamente sua experiência assustadora. Disseram que sentiram como se um enorme prédio estivesse desmoronando ao lado deles naquele momento. Fora da costa. E que tal um contato mais próximo? Bem, há um nesse episódio. Se os turistas anteriores tiveram sorte de não serem atingidos pelo corpo de uma baleia, os próximos 2 canoístas tiveram menos sorte. Esse incidente ocorreu na Califórnia há alguns anos, quando uma baleia quase engoliu 2 canoístas na costa. O animal de repente saltou da água com a boca aberta e virou o barco. Por feliz coincidência, um incidente incomum foi capturado em vídeo por turistas que observavam baleias debaixo d'água na praia de Ávila. Depois que a baleia virou o barco, os pássaros começaram a sobrevoar a cena em grande número. A filmagem é cortada nesse ponto, mas não se preocupe. De acordo com testemunhas oculares, outros turistas imediatamente correram para ajudar os canoístas. Felizmente, ninguém se feriu como resultado do incidente assustador. Posteriormente, canoístas e outros turistas disseram que no futuro pretendem observar grandes mamíferos marinhos apenas a uma distância segura. No barco. Às vezes, as baleias podem atacar uma pessoa ou cair perto de um barco pulando para fora d'água. Mas também há momentos mais extremos. Em 2010, por exemplo, os fotógrafos quase se tornaram vítimas do objeto de suas observações. Eles estavam navegando perto da cidade do Cabo, na África do Sul, quando uma baleia franca austral de 10 metros de comprimento pulou em seu iate.
Paloma Werner e seu parceiro Ralph assistiram horrorizados quando a baleia gigante saltou da água e pousou no barco, quebrando o mastro. Felizmente, a baleia não era muito forte. Não conseguiu chegar ao centro do barco e logo voltou para a água. Sorte deles. Paloma e Ralph não ficaram feridos. A baleia austral não os atingiu, mas o mastro teve que ser consertado. O casal pagou cerca de $10 mil pelos reparos. Encontro com surfistas. Existem outras maneiras pelas quais as baleias podem assustar as pessoas. Elas não precisam pular da água ou quebrar mastros para deixar as pessoas preocupadas. Às vezes, basta nadar sobre um grupo de pessoas. E de fato, quando você vê a enorme sombra de um gigante embaixo de você enquanto está na água, você fica desconfortável. Isso aconteceu há alguns anos na Califórnia. No sul da Califórnia, o drone de um adolescente capturou uma enorme criatura marinha se aproximando de um grupo de surfistas em mar aberto, enquanto eles estavam na água. O mamífero marinho nadou lentamente até as pessoas e as cumprimentou, dando um esguicho de água de maneira amigável. Os surfistas só podiam observar as ações da baleia por medo de nadar para longe. Apenas um homem no grupo imediatamente se afastou quando a criatura subaquática nadou bem debaixo de sua prancha. E não houve o salto. Um minuto depois, o convidado inesperado desapareceu nas profundezas do oceano. Não irrite os gorilas. Não há maneira melhor de entender os animais do que estar em seu habitat natural. Nessa reserva montanhosa, os jornalistas podem literalmente filmar gorilas à distância de um braço. No entanto, esse câmera claramente não parece feliz. Ele tem que ficar parado para evitar provocar o ataque da família primata. O líder desse pequeno bando é 10 vezes mais forte do que um humano adulto. A situação é complicada pelo fato de que os gorilas realmente gostam do lugar ao lado do câmera e claramente não irão embora tão cedo. Eu me pergunto quanto tempo de documentário esse pobre coitado pode filmar. E aqui está um vídeo do zoológico. O reflexo no vidro mostra um pequeno visitante imitando o comportamento dos temíveis macacos, gritando e batendo no peito com os punhos. O macho alfa local claramente não gosta disso. O enorme macho corre ao redor e ataca a cerca, quebrando instantaneamente a primeira das 3 camadas de vidro blindado. Essa foi uma boa lição para a garota. Você não deve provocar alguém que é 10 vezes maior do que você, mesmo que esteja atrás de um vidro. Quer saber como a história do cameraman acabou? Lá está ele. Continua sentado, quieto. Ele teve sorte. A família de gorilas ficou entediada em observar o estranho, então eles decidiram se mudar para um novo lugar. Ele claramente conhecia bem a psicologia dos primatas. Ele abaixou a cabeça quando o líder do bando passou por ele. Poucas pessoas sabem que na maioria dos casos é o contato visual de um humano que provoca a agressão dos macacos. Correndo com um tigre. Tenho certeza de que muitos de vocês vivem em lugares onde a única coisa a se ter medo são cachorros, mas na Índia a coisa é um pouco diferente. Imagine que em um belo dia você e seu amigo decidam dar um passeio de scooter, mas de repente um predador gigante listrado sai correndo da floresta. Os heróis desse vídeo tiveram sorte. O piloto não entrou em pânico e foi capaz de continuar em frente, aumentando a velocidade suavemente. O tigre rapidamente perdeu o interesse em presas tão rápidas e barulhentas. No entanto, os caras não pararam para verificar se o tigre havia fugido. Eles fizeram tudo certo. Treinamento de elefante. Algumas pessoas adoram arriscar suas vidas brincando com animais enormes e perigosos. Esse vídeo é um ótimo exemplo desse tipo de entretenimento controverso. Um elefante furioso corre para o homem a toda velocidade, mas ele não tem intenção de recuar. É difícil de acreditar, mas confiança e um pequeno graveto bastaram para fazer o elefante mudar de ideia. No momento em que parece que nada mais pode salvar o homem, o animal para e então lentamente começa a recuar. Território do hipopótamo. Se há um animal em nosso planeta com o qual o homem não deve mexer, é o hipopótamo. Tirando os mosquitos anófeles, os hipopótamos são os animais mais mortais da África. Esses animais não parecem agressivos, porém são muito zelosos em proteger seus territórios. Se um hipopótamo pensar que alguém veio reivindicar seu território, ele se tornará muito furioso. Esse grupo de turistas que fez um passeio de barco em um dos rios do Quênia claramente não esperava tomar o território dos hipopótamos, mas o hipopótamo não acreditou. Veja a velocidade com que ele perseguiu o barco. É assustador pensar no que aconteceria se pudesse alcançar o barco. O pássaro mais perigoso. Essa filmagem é para aqueles que pensam que os pássaros são os habitantes mais doces e inofensíveis do planeta. Conheça os casuares. Encontrados na Nova Guiné, eles são apenas ligeiramente inferiores em tamanho às emas e avestruzes, mas muito superiores a outras espécies em termos de agressividade. Os casuares podem crescer até 1,80 m de altura e pesar 60 kg.
As fêmeas crescem maiores que os machos e têm plumagem mais brilhante. Para algumas pessoas, o casuar não parece tão perigoso. Essa garota não tem medo, pelo contrário, ela está encantada por conseguir fotos tão raras. Que erro grave! Os turistas foram proibidos em algumas reservas naturais onde vivem esses pássaros, devido ao ataque frequente a pessoas. Não por acaso, os casuares são considerados as aves mais perigosas do mundo. Os dados são baseados na frequência e gravidade dos ferimentos em humanos. Que besta vem à sua mente quando você fala sobre o animal mais perigoso da África? Já descobrimos que o hipopótamo é um dos animais mais perigosos nas águas africanas e nas costas africanas. Mas nas planícies, os rinocerontes podem ser um competidor digno. Os cientistas acreditam que o nível de agressividade dos rinocerontes é muito menor do que a dos elefantes ou hipopótamos, mas isso não significa que esses gigantes podem ser tratados como vizinhos amigáveis. Esse rinoceronte claramente não está feliz com a invasão de seu território por um veículo de safari com turistas. Felizmente, ele decidiu não atacar os humanos, mas apenas deu algumas investidas falsas. A maioria dos veículos de safari bem preparados são capazes de escapar da perseguição, mas nenhum guia quer arriscar a vida dos turistas. Às vezes, no entanto, essas perseguições são inevitáveis. Recentemente, um vídeo interessante foi colocado na internet. Podemos ver um rinoceronte enfurecido que perseguiu um jipe aberto com turistas na África do Sul por cerca de meio quilômetro. O animal, que pode chegar a velocidades de até 50 a 55 km por hora, notou o jipe turístico e o perseguiu por quase 2 minutos. Os passageiros ficaram em estado de choque, temendo que o animal furioso pudesse virar o carro. Um grupo de turistas deu um passeio por um parque de safari no estado mexicano de Puebla e teve uma aventura igualmente perigosa. Um rinoceronte atacou um SUV com visitantes. O momento do ataque foi registrado em vídeo. O vídeo mostra o animal tentando virar o veículo pegando com o chifre. Depois de um tempo, não sem a ajuda de funcionários locais, o motorista conseguiu afastar o agressor. Ninguém se machucou. Especialistas explicaram o comportamento agressivo do morador do parque pelo fato de haver uma rinoceronte perto do local, para que o rinoceronte ficasse com ciúme. O crocodilo fisgado. O homem foi pescar com amigos, na esperança de um troféu decente. Não se sabe se os peixes desse rio servem para o jantar, mas a câmera de bordo pegou o pescador quase se transformando no próprio jantar. Levantando a boia com a isca, ele descobriu que o anzol estava preso na boca de um enorme crocodilo. O homem começou a pedalar o máximo que podia em seu pedalinho, mas seus amigos demoraram muito para perceber o motivo do pânico. Felizmente para os pescadores, o crocodilo estava cheio, por isso não perseguiu os intrusos. Em geral, existem muitos vídeos assustadores com crocodilos e jacarés. Não é surpreendente, pois eles são um dos predadores mais cruéis e traiçoeiros do planeta. Você não deve subestimar os encontros com eles, porque você pode encontrar crocodilos ao nadar em um rio ou no meio da pesca, e até mesmo ao andar de caiaque. Fique ligado, pois vou mostrar alguns momentos assustadores de crocodilos que foram filmados. Pesca sem sucesso. Vamos começar a história de como dois amigos tiveram uma pescaria ruim. Mas eles tiveram a sorte de postar na internet algumas evidências de por que não era o que eles queriam originalmente. Dois australianos, Deck e Daniel, estavam pescando em um pequeno lago, parados na margem, esperando fisgar algo. Ao fazê-lo, eles se viram sendo observados por um crocodilo de água salgada de 4 metros de comprimento. Ele estava sentado em seu esconderijo até que a tão esperada pesca foi capturada por um dos australianos. Mas todos os detalhes sobre o peixe foram descobertos mais tarde, e não era tão importante agora. A ideia era que Deck filmasse o momento em que o amigo tiraria o espetacular peixe do lago. No entanto, o vídeo acabou sendo muito mais espetacular do que havia sido planejado, apenas alguns segundos antes. Um réptil interrompeu os planos. Quando os pescadores estavam puxando sua pesca para a margem, isso só despertou o interesse do crocodilo. Ele correu para fora da água e começou a perseguir o peixe. Os pescadores não largaram a vara de pescar e não quiseram desistir do peixe até o último momento. Eles continuaram a filmar o momento insólito, sem fugir do crocodilo. Além disso, Deck e Daniel começaram a discutir imediatamente o que havia acontecido e lamentaram a perda do peixe. A mamãe sempre vai proteger. Na Flórida Central, dois homens decidiram tentar a sorte e pegaram um filhote de jacaré em um lago. Como podemos ver, um dos homens se aproxima da água e consegue pegar o filhote rapidamente com uma rede. Ele pensou nos possíveis riscos? Espero que ele tenha feito isso. O pequeno réptil está chutando e tentando escapar. O homem tenta controlar tudo para poder finalmente mostrar o bebê para a câmera, porque tudo isso foi feito para fins educacionais.
mas aconteceu algo que ninguém esperava. A mãe saiu do esconderijo. O homem tenta comentar a situação, mas a mãe jacaré enfurecida faz outro movimento abrupto, mostrando assim que é melhor ir embora agora. Temendo seriamente por suas vidas, os homens decidem pegar rapidamente seus equipamentos e deixar a área, antes que algo ruim e irreparável aconteça. Crocodilo ataca barco. E aqui um homem navega pacificamente em um caiaque na Carolina do Norte. Paz e harmonia. Ele está se divertindo muito longe do barulho da cidade e tudo mais. O que poderia dar errado? Em algum momento o homem ouve um som e para de remar por alguns segundos. E então ele começa a remar novamente. E eis que chega o momento da verdade. O crocodilo rapidamente atinge o barco. Ele tomba e o homem cai na água. Por sorte, dominado pela adrenalina, ele consegue virar o caiaque a tempo e demora alguns segundos para recuperar o fôlego. Não querendo arriscar sua vida novamente, ele rapidamente se vira e rema o mais rápido que pode. Vamos voltar aos casos assustadores. Uma típica noite familiar de pai e filho ao pôr do sol. Um menino de 7 anos chamado Dawson está ganhando experiência na pesca. Seu pai o instrui e filma o progresso de seu filho enquanto ele tenta puxar um peixe para a margem. E aí veio o peixe. O menino provavelmente já imaginou o que faria a seguir, se não fosse por um animal de 4 patas com dentes afiados que aparentemente também está com fome. Do nada o crocodilo estende a pata e agarra o peixe. O réptil não foi capaz nem de agradecer ao menino pelo jantar, mas também agarra sua vara de pescar. Ainda bem que além do peixe e da vara de pescar, ninguém se machucou. O menino teve sorte que o crocodilo não atacou ele, porque esses predadores são os mais mordedores do mundo. Os cientistas descobriram que os maiores crocodilos do mundo, os crocodilos de água salgada, mordem com uma força de mais de 16 mil newtons. A mordida de um urso polar é de apenas 2.500 newtons. E a de um tigre é de 6.900 newtons. A nossa mordida também não é tão ruim. Nossa mordida tem 1.500 newtons de força. Em geral, definitivamente não vale a pena mexer com crocodilos, especialmente com os crocodilos de água salgada. Crocodilo sem almoço. É um lindo dia para pescar, e tudo corre bem até você notar uma enorme cabeça de jacaré se aproximando cada vez mais de você a cada segundo que passa. Claro, o homem não queria se tornar o almoço do predador, então ele imediatamente foge de onde estava pescando. Ele recuperou a calma a tempo e até fez tentativas inúteis de assustar o animal faminto. O pescador fugiu, mas depois voltou para ver seu novo conhecido. Felizmente, o crocodilo já havia perdido a esperança de um bom almoço e tinha ido para casa. Shows para turistas. Na América do Sul, um grupo de turistas em um barco pediu ao seu guia para alimentar alguns crocodilos famintos quando o impensável aconteceu. Depois de avistar os predadores do outro lado do rio, decidiram observá-los mais de perto e pararam o barco na margem. Eu duvido que alguém sequer se atreveria a fazer uma coisa dessas, mas aqui o guia pulou na água segurando um pedaço de frango nas mãos e começou a provocar o crocodilo, para que ele se aproximasse e os turistas pudessem ver a fera mais de perto. Uou! O homem corajoso conseguiu chamar a atenção dos crocodilos. Ele corajosamente começou a alimentá-los de perto. Ouça o som das mastigadas do predador. Parece que o guia já estava ficando com medo. Temendo por sua segurança, o guia voltou a subir no barco, mas mesmo assim tentou continuar o show. O crocodilo queria tanto o cobiçado pedaço de carne que não foi sem um pequeno ferimento. Agora que os turistas já tinham visto o suficiente, o grupo decidiu deixar os crocodilos em paz antes que alguém se machucasse. Um encontro inesperado. Um homem está mergulhando no Everglades National Park, na Flórida. Tudo parece ótimo, mas é como se ele ainda não tivesse ideia no que poderia estar se metendo. Ele explora o fundo, encontra alguns objetos interessantes e os mostra para a câmera. Em um momento, na água barrenta, ele avista um jacaré, é claro. Ele se aproxima do predador, mas ele se afasta. O mergulhador se vira e há outro jacaré olhando para ele. Felizmente, ele consegue nadar com segurança e continuar seu passeio aquático. Depois de alguns minutos, ele ouve algo flutuando à sua esquerda. Quem mais poderia ser senão um réptil desses? De qualquer forma, já chega, cara. Você já teve o suficiente por um dia. Jacaré ninja. E nessa filmagem, o homem conseguiu capturar um pequeno jacaré com pressa de chegar a algum lugar. Quando o homem se aproximou do réptil, ficou claro que ele precisava entrar na água, que estava atrás de uma cerca viva. O jacaré percebeu que havia um obstáculo no caminho, mas não estava nem um pouco desesperado. Ele simplesmente escalou a cerca e pulou do outro lado.
Incrível, não é? A propósito, esses animais são capazes de pular alto, empurrando com a cauda e as patas. E eles podem não apenas pular em terra firme, mas também pular para fora da água a uma altura considerável. Então é assim que eles são legais, mesmo sendo perigosos. Sim, é melhor ficar longe desses animais temíveis. Mas você sabia que mesmo criaturas marinhas assustadoras como tubarões precisam pedir ajuda aos humanos? Surpreso? E isso está longe de ser um caso único. Os animais nos veem não apenas como uma ameaça ou uma refeição, mas também como seus salvadores. Às vezes eles vêm até nós para pedir ajuda. A seguir eu vou mostrar exatamente esses momentos, quando os próprios animais pediram ajuda às pessoas. Cobra. A cobra real é a maior cobra venenosa do mundo. Alcançando até 5 ou 6 metros de comprimento, pode facilmente atingir uma pessoa e mordê-la mortalmente, causando dano ou desconforto. Porém, em alguns casos, a cobra real não deseja atacar a pessoa, mas ao contrário, deseja pedir ajuda. Há vários anos atrás, na Índia, onde essas cobras habitam principalmente, houve um caso em comum. A cobra real estava exausta por causa do calor e com muita sede. Geralmente, as cobras raramente se aproximam dos humanos, mas essa cobra rastejou até a aldeia para pedir ajuda. Os moradores se assustaram, mas depois resolveram ajudar, percebendo que o animal não ia fazer mal. Um homem pegou a cobra pelo rabo e outro gentilmente deu-lhe água de uma garrafa. A cobra foi então levada para uma instalação especial de cuidado de animais. Tenho certeza de que a cobra se lembra desses salvadores. O ambiente marinho pode ser devastador para os animais terrestres, especialmente se eles estiverem presos na água e sendo caçados. Dê uma olhada nessa filmagem. Esse pontinho se aproximando do barco é um esquilo. Afinal das contas, ele estava sendo caçado. Águias, corvos e gaivotas estavam por perto e tentaram compartilhar as presas leves capturadas na água. Quando o esquilo viu o barco, imediatamente nadou em sua direção com sua última onça de força. Os marinheiros, percebendo o que estava acontecendo, resolveram ajudar o bichinho. Eles baixaram uma rede na água e o esquilo escalou. Observe como ele sobe desesperado e rapidamente. Você pode ver que ele está morrendo de medo. Depois de subir ao topo, o esquilo saltou para dentro do barco e ficou seguro. Dá pra ver pela filmagem que ele está muito feliz em estar em boas mãos. Mesmo encharcado, assustado e exausto, o esquilo não resistiu de forma alguma e deixou que os marinheiros o segurassem. Bem, depois de alguns minutos, os marinheiros atracaram na costa e deixaram o esquilo voltar ao seu habitat natural. Ele até agradeceu abanando o rabo algumas vezes. Tubarão. Em 2017, o instrutor de mergulho Ben Johnson estava mergulhando nas Ilhas Caimã. Enquanto filmava debaixo d'água, ele viu um tubarão. No começo, Ben ficou assustado, mas logo viu uma faca de 30 centímetros saindo da cabeça do tubarão. Como pode ser visto pelo comportamento do tubarão, ele mostrou que precisava de socorro emergencial. Deu a volta, nadou mais perto do mergulhador e deu meia volta, mostrando a arma. Deixar o tubarão em tal situação teria sido desumano. Então Ben nadou até ele e cuidadosamente tirou a faca da cabeça do animal, que saiu nadando agradecidamente. É interessante ver que o tubarão não atacou Ben, porque ele foi obviamente esfaqueado por um humano, mas ele não quis vingança. Mas o animal acabou agradecendo. Ainda não se sabe quem apunhalou o tubarão na cabeça, mas sabemos que o tubarão está bem. Alguns dias depois, Johnson o viu vivo e saudável perto do mesmo Recife. A ferida estava completamente curada até então. Tartaruga. Aqui outra criatura marinha que pediu ajuda ao homem. O mergulhador registrou esse episódio interessante na câmera. A tartaruga nadou até ele e o fez tão casualmente como se eles se encontrassem todos os dias. Era como se ela dissesse ao mergulhador que havia algo preso em seu casco e que a incomodava. Na verdade, mesmo se o animal pudesse falar, nenhuma palavra seria necessária. Era autoexplicativo. O mergulhador entendeu tudo de uma vez e resgatou a criatura marinha. Ele puxou um pedaço de recife do casco e após alguns segundos a tartaruga marinha agradeceu ao seu salvador, inclinando a cabeça. Arraia. E outra criatura do mar que pediu ajuda aos humanos. Em julho de 2019, uma arraia manta fêmea, também conhecida como demônio do mar gigante, nadou até um grupo de pessoas na costa noroeste da Austrália. Ela estava claramente pedindo ajuda porque tinha um anzol em seu olho. Aparentemente, ela não conseguia tirar sozinha. Os mergulhadores reconheceram a fêmea. Era Freckles, que costumava nadar em águas costeiras. Claro, eles não podiam não ajudar a velha amiga. O fotógrafo subaquático Jake Wilton disse que Freckles começou a se aproximar e depois se virou para mostrar às pessoas o olho ferido. De acordo com testemunhas oculares, a arraia manta não se moveu enquanto Wilton mergulhava várias vezes tentando tirar o anzol de seu olho,
Como resultado, ele foi removido com sucesso. Ainda bem que acabou assim, porque os especialistas dizem que se as pessoas não tivessem vindo para o resgate, Freckles poderia ter ficado cega e até morrido. Raposa. Alguns animais pedem ajuda às pessoas sem conhecê-las, e outros procuram deliberadamente pessoas com quem já estabeleceram contato. A raposa desse vídeo está na última categoria. O autor do vídeo alimentou essa raposa regularmente no mesmo local por mais de um ano. Um dia ele decidiu alimentá-la novamente, mas o animal surpreendentemente se recusou a comer. Em vez disso, a raposa agarrou a guloseima e deu ao homem um sinal para que ele seguisse. De vez em quando, a raposa até parava e se virava para se certificar de que o homem a estava seguindo. Como logo se descobriu, a raposa havia se tornado mãe recentemente. Trouxe o homem para que ele pudesse se familiarizar com seus filhotes. Mas o que isso tem a ver com ajuda? Veja, a raposa mostrou ao homem um buraco, matando assim 2 coelhos com uma cajadada só. Agora ela não teria mais que deixar os filhotes, colocando-os em perigo para buscar comida. E o autor desse vídeo poderia levar a comida direto para a toca. Eu acho que é genial e complicado, apenas no estilo das raposas. Via de regra, os pescadores tiram peixes da água. E isso faz sentido. Às vezes algum lixo ou sucata pode ficar preso na rede. E às vezes alguns filhotes de urso podem ser pegos. Durante a pesca, os pescadores avistaram alguns filhotes. Os filhotes nadavam no rio, mas como eram pequenos e inexperientes, não aguentaram a corrente e começaram a se afogar. Quando viram os pescadores, os filhotes começaram a remar na direção deles. E os pescadores correram em seu auxílio. Eles fisgaram os filhotes com suas redes e se dirigiram para a costa. Os filhotes ficaram quietos e não resistiram, pois sabiam que não precisavam fazer isso. Eu espero que os filhotes tenham aprendido a lição e não entrem no rio novamente até que cresçam. E a mãe ursa terá que tomar medidas educacionais. Terá que tirar seus filhotes de onde foram deixados pelos pescadores para repreendê-los e ensiná-los a nadar. Definitivamente será útil no futuro. Не бойся, не бойся, не бойся. Садись туда к мотору. Jovem cervo. Animais particularmente frágeis são os que mais correm perigo. Então, se eles têm problemas, muitas vezes pedem ajuda. E às vezes eles até pedem ajuda às pessoas. Esse jovem servo ficou preso. Ficou preso na lama perto de um canteiro de obras ou alguma pedreira e não conseguiu sair sozinho. Eu tenho certeza de que ele pensou que ninguém e nada mais poderia evitar, mas felizmente um homem deu uma mãozinha. Ou mais precisamente uma escavadeira para ajudar. Um trabalhador cavou até o servo com a escavadeira, estendeu o balde de escavação e começou a levantar o animal junto com a terra. Observe que o homem fez isso com muito cuidado e se esforça para não machucar o animal já assustado. Depois de andar por alguns metros, o trabalhador abaixou a caçamba da escavação e descarregou o jovem servo no solo duro e seco. Quando o servo sentiu o chão embaixo dele, finalmente conseguiu se levantar e sair da armadilha, e então fugiu. Preguiça. Durante um passeio de barco, esse grupo de turistas encontrou uma preguiça na água. Em geral, muitas espécies de preguiças são excelentes nadadoras. Elas podem andar muito mais rápido na água do que na terra, mas esse indivíduo claramente nadou longe demais. A preguiça superestimou seu poder. Estava exausta e não conseguia chegar à costa sozinha, então pediu ajuda aos turistas. Eles não ajudaram a colocá-la a bordo, ofereceram-na para subir no remo. Quando a preguiça foi fisgada, os turistas partiram e se dirigiram para a costa. A julgar pela expressão no rosto da preguiça, ela gostou da operação de resgate e da viagem. Era óbvio que estava gostando desse passeio. Pode apostar que naquele dia ela experimentou a velocidade mais alta de sua vida, porque a velocidade máxima que eles conseguem chegar é de apenas 4 km por hora. Oh, I'm sorry. Ao chegar no porto, ela acenou para as pessoas como se fosse a rainha britânica. E alguns segundos depois, os turistas a largaram no mato, sã e salva. Acho que o vídeo do passeio de remo da preguiça te divertiu. Você já resgatou animais? Diz pra mim nos comentários. A seguir, nesse episódio, você vai ver lêmures assumindo uma transmissão de TV, um guaxinim fazendo uma escalada incrível, inspirada em um alpinista profissional, e um polvo fugindo de um frasco fechado. Escalando. O que os guaxinins podem fazer? Podem ver no escuro, adoram brincar na água, lavar a comida e segurar vários objetos com as patas dianteiras. Mas não muito tempo atrás foi descoberto que os guaxinins são escaladores hábeis. Em 2018, um guaxinim surpreendeu transeuntes ao escalar o telhado de um arranha-céu. Não subiu pelas escadas, mas literalmente ao longo da fachada do prédio, usando saliências diferentes.
Por 20 horas, o guaxinim conquistou uma altura considerável. Ele descansou nas bordas e peitoris das janelas. Muita gente assistiu à escalada pelas redes sociais e até criaram uma nova hashtag para apoiar o guaxinim. Além disso, o aventureiro ainda tem sua própria página no Twitter. Bem merecido. Afinal, todos os atletas famosos têm contas nas redes sociais. Ônibus. Quem disse que o transporte público é só para pessoas? Animais também podem usar. Um gato incrível provou isso como um exemplo. Há alguns anos, um gato chamado Dodger impressionou o povo da Grã-Bretanha com suas habilidades sociais. Por ser um gato muito ativo, Dodger não queria cruzar longas distâncias caminhando. Por isso, descobriu a rota entre as cidades de Bridport e Charmouth e passou a usar o ônibus regularmente para ir de um ponto a outro. Dodger esperou pacientemente pelo ônibus no ponto, seguiu com as pessoas e andou em silêncio como se nada tivesse acontecido. Não pagou a passagem. Acho que os gatos têm direito a passe livre. Semáforo. Os cães são criaturas incrivelmente inteligentes. Às vezes demonstram um nível excessivo de compreensão dos humanos e às vezes até fazem coisas mais inteligentes do que nós, o que é simplesmente incrível. Nessa filmagem feita na rua, vemos um cachorro parado em um semáforo. Os pedestres andam na rua porque não há muitos carros, mas o cachorro não vai se arriscar. O cão fica parado e só começa a atravessar a rua quando o semáforo fica verde. Surpreendente! Como poderia aprender as regras do trânsito? Safari. Os leões são predadores formidáveis e perigosos. No safari é preciso ficar longe deles, pois senão o leão pode pular no carro e causar sérios danos aos turistas. Mas alguns deles surpreendem com seu comportamento afetuoso. Em 2020, no Safari Park Taigan da Crimeia, um leão subiu no carro aberto com turistas e começou a lamber todo mundo. O jovem leão Phil, de 2 anos, ao ver o dono do parque, foi até ele e subiu no carro. Phil então começou a lamber os turistas atordoados e a se esfregar neles, como um gato doméstico. Os turistas não fugiram, acariciaram o predador e continuaram a tirar fotos. Como dizem os funcionários do parque, Phil sempre precisa de mais comunicação. Não basta apenas entrar e se comunicar com os convidados da savana. O leão precisa necessariamente entrar no carro e sentar-se ao volante. TV. Algumas pessoas realmente gostam de ser o centro das atenções, mas alguns animais gostam da mesma coisa, o que às vezes é surpreendente e hilário. Enquanto esse repórter estava fazendo uma reportagem, lêmures começaram a atacá-lo. Eles claramente não queriam que o repórter não os mencionasse na transmissão. Os lêmures assumiram o controle da reportagem e, com razão, se tornaram as estrelas da televisão, demonstrando truques legais e encantando os espectadores. Stoffel. Alguns animais não gostam de confinamento e inventam maneiras engenhosas de escapar. Stoffel, um texugo de mel genial que nunca deixou de surpreender a equipe do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, foi o mais bem-sucedido. Ele constantemente tentava escapar do cercado. Por 20 anos a equipe lutou com Stoffel, mas ele escapou em todas as oportunidades, planejando e implementando de forma independente sua fuga. Além disso, o fugitivo frequentemente assustava os outros residentes e funcionários do parque. Por exemplo, uma vez, mordeu um rinoceronte e invadiu a casa de um homem que cuidava dos animais. E o mais interessante é que não se trata apenas de suas próprias fugas a seu favor, uma vez que Stoffel ajudou os leões a escapar de suas jaulas. Fuga. Não é só o texugo de mel Stoffel que tem tendência para escapar, mas também os polvos. Esses animais são incrivelmente inteligentes e, às vezes, suas habilidades são difíceis de acreditar. Os cientistas sabem que os polvos podem sair de armadilhas, mas por muito tempo não viram isso com seus próprios olhos. Há alguns anos eles tiveram a oportunidade. Eles colocaram o polvo em uma jarra e fecharam bem com uma tampa. Grande foi a surpresa deles quando o animal começou a sair. Mas eles ficaram ainda mais surpresos quando viram que o polvo saiu da armadilha em segundos. Essa habilidade de escapar causaria inveja aos maiores mágicos de todos os tempos. Independente. As vacas parecem ser serenas e não parecem ser os animais mais inteligentes que apenas mastigam a grama. Mas não, elas têm vidas emocionais complexas e as próprias criaturas às vezes mostram uma inteligência e engenhosidade incríveis que surpreendem. Nesse vídeo, por exemplo, podemos ver como a vaca resolveu o problema da bebida. Ela aprendeu e dominou os princípios de operação da bomba d'água por conta própria e foi capaz de matar a sede sem pedir ajuda aos humanos. Edgardo. É incrível como os animais às vezes se lembram de seus salvadores. Em março de 2017, Edgardo, fazendeiro argentino, encontrou um filhote do condor em sua propriedade. Sua pata estava danificada e o bebê não teria sobrevivido sozinho. O homem se encarregou de cuidar disso.
Enquanto o condor estava indefeso, o fazendeiro o alimentava, dando-lhe o tipo de alimento cárneo que esses pássaros comem na selva. Depois de aprender todas as habilidades de sobrevivência e crescer o suficiente, o condor deixou a morada humana. No entanto, ele não esqueceu os primeiros meses de sua vida. Agora o pássaro grande e adulto visita Edgardo regularmente. Um vídeo feito durante uma dessas visitas mostra a simpatia que o pássaro sente pelo fazendeiro. Você pode ver que o condor é extremamente grato ao argentino. Investigador. Em habitats de urso, esses grandes e poderosos predadores às vezes invadem as casas humanas. Como regra, essas invasões acabam mal. No mínimo, a casa ou os móveis devem ser consertados depois. Mas esse urso era especial e surpreendeu os inquilinos. Ele invadiu a casa à noite e o fez muito silenciosamente, como se estivesse tentando não acordar ninguém. Em seguida, abriu a geladeira e não fez nada. Qualquer outro urso teria levado a comida, mas parece que esse predador só queria examinar o conteúdo e entender o que as pessoas costumam comer. Em seguida, o urso olhou em volta dos armários, estudou a cozinha e saiu em silêncio. Provavelmente foi para escrever um relatório científico sobre os humanos. Festa. Quando você é chamado para uma festa, é melhor não ser o primeiro a chegar. Afinal, você pode ser forçado a ajudar. Esse urso obviamente não conhecia essa regra. Ele chegou na festa da piscina antes de qualquer pessoa. O talípede estudou o local, cheirou a espreguiçadeira, andou ao redor da piscina e até tocou na água para verificar a temperatura, por precaução. Por fim, ele decidiu acordar o cara que estava dando a festa da qual ele nem sabia. O engraçado é que o urso fez isso com muito cuidado. O cara teve sorte que o predador não o atacou. Quando ele acordou, o urso decidiu que preferia ir para outra festa e saiu correndo. Anime. Em 2017, um pinguim chamado Grape-kun ficou de coração partido quando uma pinguim fêmea escolheu um macho mais forte do que ele, o que levou ao isolamento completo do animal rejeitado. Tentando consolar o pobre rapaz, a equipe do Miyashiro encontrou um par para Grape-kun, um carrinho de papelão de Ululu Gal, vestida como um pinguim da série de anime Kemono Friends. Acontece que os pinguins também adoram anime. Grape-kun se apaixonou pela imagem de Ululu e praticamente nunca saiu de seu lado. Graças a um casal tão incomum, o zoológico se tornou popular, e Ululu e Grape-kun ganharam muitos fãs nas redes sociais. Infelizmente, a história de amor não durou muito. Grape-kun faleceu no outono de 2017. Surpresa! Alguns animais surpreendem as pessoas com seu comportamento incomum e travessuras, enquanto outros surpreendem as pessoas com os lugares onde se encontram. Você sabia que as cobras podem fazer ninhos nas camas? Você pode até ter alguns répteis morando em seu colchão. Se você não acredita em mim, veja por si mesmo. Essa filmagem mostra os caras abrindo um colchão velho e surrado. Quando chegaram à última camada, que era apenas a mola, encontraram um verdadeiro ninho de cobras. Surpresos e assustados, os caras não fugiram, mas contaram os répteis. No fim, havia cerca de 50 deles lá dentro. Só isso já é assustador, mas ainda me assusta mais é perceber que alguém estava dormindo nesse colchão cheio de cobras. Intercâmbio. Há não muito tempo atrás, uma gangue inteira de macacos se formou na Indonésia. Os macacos perceberam que a Indonésia está cheia de turistas e que eles podem aproveitar isso. Eles roubam coisas caras dos turistas, mas não correm para muito longe. Eles esperam que os turistas comprem suas coisas de volta, dando-lhes algo saboroso. Só depois de conseguirem uma guloseima saborosa, os macacos devolvem o que roubaram e continuam roubando e extorquindo. Curiosamente, eles roubam apenas objetos de valor. Foto. Às vezes, animais selvagens podem não ser tão selvagens. Se você não acredita em mim, a história de Will Bird Lucas vai mudar sua mente. Há alguns anos ele viajou para Botsuana para tirar uma série de fotos de suricatos, pequenos animais comuns no sul da África. Os suricatos gostaram tanto das fotos que alguns deles tornaram-se amigos de Will, surpreendendo-o com o seu comportamento. Eles começaram a usar o Will como plataforma de observação, escalando em cima dele e olhando ao redor, e ajudando o cara a tirar as fotos. Pelo menos o ajudaram mentalmente. As fotos ficarão ótimas quando você tiver assistentes tão extraordinários por perto. Continuo mostrando a compilação de momentos emocionantes e até engraçados de animais. Em seguida, você vai ver macacos fazendo faxina e andando sobre duas pernas, uma baleia salvando um homem, perus dançando em uma roda e uma baleia beluga jogando bola tão bem quanto um cachorro. Chimpanzé. Se alguém reclamar que você não faxina porque não sabe como fazer, mostre esse vídeo. Depois de alguns meses observando a equipe do zoológico, esse chimpanzé decidiu pegar uma vassoura nas patas. É difícil dizer se o primata está ciente da necessidade de limpeza em sua gaiola, mas ele limpa muito bem. Tartarugas. Nem todo mundo sabe que um casco de tartaruga não é apenas uma proteção confiável, mas também uma ótima armadilha. Mas a dona do casco também pode ser pega nela.
A tartaruga virada de costas não conseguirá se levantar sozinha, e se ficar deitada de costas, corre o risco de morrer de superaquecimento ou de um ataque de um predador. Então, como as tartarugas sobrevivem na selva? Seus congêneres são a única esperança. Os cientistas ficaram surpresos ao saber que as tartarugas usam com sucesso o defeito da carapaça para seus próprios fins. Durante as batalhas sazonais para as fêmeas, os oponentes muitas vezes tentam propositalmente virar seu rival. Mas os companheiros de luta geralmente salvam uns aos outros, colocando as tartarugas de pé. Corvos. A princípio, parece que esse corvo simplesmente não entende o que está acontecendo, mas depois de meio minuto fica claro que não é apenas uma coincidência. O corvo decidiu apenas descer o escorregador e está bem ciente de que cada aterrissagem no telhado redondo coberto de neve terminará em uma descida. O pássaro está claramente se divertindo, porque rolou pelo menos uma dúzia de vezes. E alguns moradores da cidade já conhecem a inteligência dos corvos há muito tempo e até cooperam com eles. Essa garota chamada Debbie, da cidade americana de Seattle, decidiu alimentar os corvos, e então ela descobriu que eles traziam seus pequenos presentes em troca. Tudo começou quando a jovem naturalista passou a dividir parte da merenda escolar com os pássaros. Seus pais não eram contra esse hobby e até ajudaram Debbie a construir um grande comedouro para pássaros no quintal. Agora, de manhã, ela começa trocando a água dos bebedouros e enchendo o comedouro com nozes. E logo um punhado de presentes aparece próximo ao alimentador. Moedas, botões e até peças de joalheria. Em poucos meses de tal cooperação inusitada, a menina conseguiu reunir uma coleção decente de presentes. Cães. Na cidade turca de Izmir, um cão chamado Linda é conhecido por muitas pessoas. O cachorro ficou famoso por suas visitas diárias ao lava-rápido local. Nos dias quentes, Linda vem aqui para relaxar com um pouco de água fria. Basta olhar para aquelas escovas, uma pessoa pode coçar atrás da orelha assim. Baleias beluga. Todo mundo sabe que o melhor parceiro para um jogo de pega-bolinha seria um cachorro. Mas e a baleia beluga? Em novembro de 2019, a tripulação de um navio de pesquisa sul-africano gravou um vídeo incomum durante uma expedição. Os pesquisadores decidiram testar a hipótese de que essas baleias são amigáveis e ofereceram a uma baleia beluga que passava um jogo de bola. Eles jogaram uma bola de rugby para a baleia, e ela nadou repetidamente atrás dela e a trouxe de volta. O vídeo rapidamente viralizou. Quem diria que os habitantes do oceano também gostariam de jogar bolinha? Cobras. Você acha que as baleias beluga e os chimpanzés brincalhões que sabem varrer o chão são as coisas mais estranhas que você verá aqui? Bem, eu tenho algo mais estranho e assustador para você. Você sabia que as cobras podem voar? Sim, essas criaturas podem fazer mais do que apenas rastejar e nadar. Claro, há boas notícias também. Primeiro, elas só podem voar a distâncias curtas. Em segundo lugar, apenas um pequeno grupo que vive no sul e sudeste da Ásia aprendeu essa habilidade. Essas cobras precisam de uma árvore para o voo. Normalmente, elas rastejam até o final de um galho e em seguida se afastam dele usando os músculos da cauda. Surpreendentemente, ao voar, a cobra deixa seu corpo achatado para usar a aerodinâmica a seu favor. Camundongos. Os gatos são conhecidos por caçarem ratos, mas são movidos mais pelo instinto de caça do que pelo desejo de comer. Os gatos domésticos modernos são bem alimentados, por isso não estão interessados em comer os camundongos e ratos que pegam. Recentemente foi descoberto que os ratos aprenderam a se beneficiar desse estado de coisas. Nesse vídeo, um rato, vivo e ileso, imediatamente finge estar morto quando o gato aparece. O gato, claro, o evita. Quem quer caçar uma presa imóvel? Baleias. A bióloga marinha Nan Hauser estava nadando ao lado de uma enorme baleia jubarte nas Ilhas Cook. Intrigada com a baleia gigante, Nan nem percebeu um tubarão-tigre se aproximando. Vendo o predador, a baleia cobriu a mulher com sua nadadeira e em um ponto até a ergueu para a superfície da água. De acordo com Nan, a baleia a protegeu por cerca de 10 minutos, circulando nas proximidades, empurrando-o com as suas nadadeiras e cabeça e tentando pousar sobre si mesma. A princípio, a mulher ficou assustada, mas só quando saiu da água percebeu do perigo do qual o herói baleia a salvara. Os animais têm faculdade criativa? A maioria dos animais nunca demonstrou interesse pela beleza sem aplicação prática. Mas esse elefante da Tailândia é outro caso, e isso foi comprovado por vários vídeos. Enquanto o elefante desenha folhas em um galho, seu talento pode parecer um mero acidente. Mas quando começa a desenhar flores de cores vivas da mesma forma e tamanho, fica claro que tem plena consciência do que está fazendo. Gorilas. Para quem ainda tem dúvidas que os homens descendem dos macacos, esse clipe é imperdível. Essa filmagem mostra um gorila macho chamado Emban, vivendo em um parque de vida selvagem britânico no condado inglês de Kent.
Os funcionários do zoológico ficaram chocados ao ver o primata realizar tal façanha pela primeira vez. O macaco de 220 quilos decidiu, em algum momento, que era mais confortável mover-se sobre duas pernas, exatamente como um humano. No início, nenhum dos pesquisadores ficou surpreso. Os cientistas sabem há muito tempo que gorilas e chimpanzés às vezes podem andar sobre duas pernas. Por exemplo, quando precisam carregar um objeto ou quando o solo está muito quente ou frio. Mas o gorila Amban é até agora o único indivíduo de sua espécie que domina a técnica de locomoção humana tão bem que a usa constantemente. Veja como ele mantém a postura. É melhor do que muitos humanos. Águias. Os lagartos monitores são um gênero de lagartos predadores muito grandes. No entanto, muitas vezes são vítimas de predadores como as águias. A caça de pássaros em lagartos com cauda geralmente ocorre de acordo com o mesmo cenário. Uma águia avista um lagarto de cima, se lança sobre ele e o agarra com força. Na maioria das vezes, um aperto de garra é suficiente para desarmar completamente a presa. Porém, nesse caso, algo não saiu conforme o planejado, e ao invés de voar alto no céu, a águia montou o lagarto a cavalo. A dupla cruzou a estrada de asfalto na frente de um cinegrafista surpreso. Infelizmente, não terminou como um desenho animado da Disney. No final, o lagarto estava exausto, e a águia ganhou não apenas um táxi grátis, mas também um saboroso almoço. Perus. De onde veio a tradição da dança circular? Talvez os povos antigos a tenham adotado observando os perus. Dê uma olhada nessa filmagem. Que propósito os pássaros poderiam ter ao circular em volta da árvore? A propósito, esse caso não é o único. Vídeos com danças circulares de perus foram filmados mais de uma vez em diferentes partes do mundo. Ornitólogos há muito lutam com esse mistério, pois deve haver uma razão para tal comportamento. Várias teorias foram propostas. Por exemplo, de acordo com uma teoria, os pássaros podem recorrer a esse truque em caso de perigo. Eles podem fazê-lo para confundir um suposto inimigo. A teoria não é ruim, mas nenhuma prova foi fornecida. Papagaios. Quando se trata de perigos inesperados, a Nova Zelândia é um pouco inferior à sua vizinha Austrália. Aposto que você não sabia que os papagaios selvagens da Nova Zelândia comem ovelhas. Eles costumam caçar à noite, esperando na grama, e então pulam rapidamente nas costas das ovelhas pastando. Essa espécie predatória é chamada de Kea. Às vezes, o Kea não consegue se agarrar imediatamente à lã da ovelha. A vítima, resistindo, tenta se livrar sozinha da ave sanguinária. No entanto, as ovelhas raramente escapam. Na maioria das vezes, os animais atacados pelos pássaros morrem devido aos ferimentos e se tornam alimento para o restante dos papagaios do bando. Mas por que esses papagaios deveriam caçar ovelhas, se eles podem facilmente se alimentar de frutas e sementes? Antes da chegada dos europeus, não havia mamíferos na Nova Zelândia, exceto por uma espécie de rato e uma espécie de morcego. Portanto, os Keas não estavam familiarizados com o sabor da carne de mamíferos antes dessa época. Mas por causa da falta de outros alimentos, vermes e insetos, os papagaios começaram a atacar ovelhas. Usando suas poderosas garras e bico, originalmente projetados apenas para subir na casca das árvores, esses pássaros começaram a atacar animais feridos. Felizmente, os papagaios se atrevem a caçar mamíferos raramente e apenas em momentos de muita fome. Na verdade, a sede de sangue dessas aves é muito exagerada pelos fazendeiros locais, que por muito tempo atribuíram a diminuição do número de gado aos truques dos papagaios. De qualquer forma, não há como escapar do fato de que papagaios que atacam ovelhas existem. Pegando uma onda. Cães pegando uma onda numa praia da Austrália. Eles parecem estar gostando muito. Um dos cães sobe nos ombros do dono e o outro fica na frente da prancha. É um trio de surfistas muito maneiro. Fuga! Veja, um tubarão ataca uma canoa com pescadores. No entanto, ele só atacou porque eles estavam pescando tubarões. O furioso predador estava se contorcendo com toda a força e atacando os barcos. É óbvio, ele não queria se tornar uma presa. Esquilo! Aparentemente o esquilo pensou que poderia nadar tão bem quanto subir em árvores. Mas algo deu errado. Quando ele avistou o barco, tentou desesperadamente nadar até ele. Devemos agradecer as pessoas que ajudaram esse animalzinho. O voo foi ótimo. Uma gaivota está montando nas costas de outra. Você já viu algo assim? Eu também não. Depois de um tempo, a taxista emplumada deixou o passageiro cair. Cervos agressivos. O fotógrafo aparentemente não tinha fotos bonitas, então ele visitou um parque nacional na Carolina do Norte. Mas inicialmente ele provavelmente nem pensou que seu trabalho pudesse ser perigoso. O homem estava escolhendo o ângulo certo, então decidiu se agachar no chão. Mas o cervo realmente não queria ser fotografado.
começou a ter um interesse doentio pelo homem. O agressivo Bambi foi chegando cada vez mais perto do americano. Então começou a acertá-lo com suas galhadas afiadas. O homem se certificou de que sua cabeça sempre estivesse fora do alcance do veado. Ele não teve escolha a não ser ficar imóvel no chão, esperando que o servo perdesse o interesse por ele, afinal. E ele não esqueceu do que fazia da vida e ainda tirou algumas fotos enquanto o animal estava parado. Um motorista veio em socorro do fotógrafo intrépido. Peso dos pássaros. Aqui o autor filmou um fenômeno aparentemente normal. Podemos ver pássaros pousando em fios. Mas não era para ser assim. O peso dos pássaros forçou muito os cabos. A coisa toda cedeu sob o peso deles. E em seguida o bando de pássaros voou para cima, seguido por um clarão de luz brilhante. Espero que nenhum pássaro tenha se machucado. Oh, God. They're with our power! Bons amigos, vamos fazer uma pausa para o almoço, como esses animais. O macaco morde uma maçã e a entrega à tartaruga. Uma amizade animal. Encurralado. O canguru nesse vídeo foi pego em uma armadilha real. Felizmente as pessoas vieram em seu socorro e tiraram a cabeça do canguru de um regador. Eles ajudaram muito o animal. Leopardo sociável. Em Botsuana, um leopardo extremamente curioso e sociável aproximou-se de um jipe de safari e decidiu brincar com o pé de um turista. Aparentemente o gato malhado gostava muito dos sapatos de moda do humano. O predador primeiro esfregou a perna exposta, depois a tocou com a pata e finalmente, depois de alguma hesitação, decidiu prová-la. Basta olhar para ele, é um gato doméstico real, apenas um pouquinho maior. Leopardo. E esse leopardo teve muito azar. Afinal, um choque elétrico é uma coisa perigosa. Como e por que o animal foi parar lá, não está totalmente claro. Talvez estivesse caçando um pássaro ou, pelo contrário, estivesse se salvando de alguém. Mas o resultado é triste de qualquer forma. Apenas um descanso. Não se importe com eles, são apenas leões sul-africanos descansando. Claro, o proprietário ficou chocado ao encontrar 6 grandes gatos tomando sol em seu terraço. Parece que a princípio apenas um grande felino notou o objeto suspeito na sala. Mas então, ao ouvir um som alto, todos pularam em uníssono. Uau! O homem não os deixou aproveitar o sol. Motorista. Você já viu um urso caminhar tão casualmente até um carro e abrir a porta com tanta facilidade? Parece que o urso gostou tanto do exterior do Chevrolet Impala azul que decidiu conferir o interior. O animal não deu muita bola às tentativas de distraí-lo. Get out of there! E sentou-se no banco da frente. Alguns segundos depois, ele tocou a buzina. Foi sem querer ou ele buzinou de propósito? Parece que não era a primeira vez que ele entrava num carro. Aguardando um pinguim. Na Antártida, uma testemunha ocular conseguiu filmar um momento muito interessante. Um pinguim, tentando escapar das orcas que o perseguiam, entrou em um barco com turistas. Na primeira vez deu errado, mas na segunda vez ele conseguiu. Em geral, essa criatura teve sorte e os turistas terão algo para lembrar. Magia. Hora de alguns truques inacreditáveis. A princípio, o babuíno parece entediado. Está olhando para algum lugar distante. Mas assim que o homem faz uma ação simples com um objeto na mão, de repente, veja você mesmo a reação do babuíno. O jacaré está no negócio. Não tente fazer piadas com jacarés, eles provavelmente não vão entendê-las. O motorista do caminhão filmou tudo e se aproximou do jacaré, aparentemente querendo ver sua reação. Não demorou muito para isso acontecer. O jacaré arrancou o para-choque do veículo de uma só vez. Simples assim. Amante da limpeza. Um funcionário do Tallinn Zoo deixou um esfregão no recinto com os chimpanzés. Se ele soubesse que o esfregão não ficaria parado... Afinal, o chimpanzé imediatamente aproveitou a oportunidade. O animal começou a limpar tudo sozinho. Ele manuseava o esfregão com muita habilidade. Talvez tenha observado os limpadores do zoológico por um longo tempo. O primata começou limpando o chão e depois passou para as janelas do recinto. Nos balanços. Mesmo que a ovelha não tenha entrado voluntariamente nesse balanço de pneu, parece muito engraçado. Ao mesmo tempo, a situação dessa infeliz ovelha está sendo observada com curiosidade pelas outras ovelhas do rebanho, o que torna a situação ainda mais cômica. O macaco ressuscitador. Esse macaco teve mais sorte após seu encontro com a eletricidade do que o leopardo que falei antes. Tinha amigos por perto que não deixaram em apuros. O macaco começa desinteressadamente a salvar a vida de seu congênere nos trilhos da ferrovia. Ele agarra o macaco e começa a sacudi-lo, batê-lo e abaixá-lo na água, tentando de alguma forma trazê-lo à consciência.
De acordo com testemunhas oculares que filmaram o que estava acontecendo, o macaco tentou salvar o amigo por 20 minutos. E felizmente deu certo! Todo mundo precisa de amor, e esse orangotango fofo da ilha indonésia da Sumatra não é exceção. Quando o orangotango viu os turistas passeando, correu alegremente para encontrá-los e agarrou a mão da mulher. O simpático animal não quis deixar seu novo amigo partir por cerca de 5 minutos. Um dos turistas ofereceu-lhe uma fruta fresca, e só depois disso o macaco soltou a mulher. Os turistas acharam que o orangotango queria algo gostoso, então por isso pegou a mão da mulher. Mas segundo especialistas, ele não buscava nada disso. Eles especularam que o macaco cresceu em um centro de reabilitação cercado por humanos, e só então acabou na natureza. No centro de reabilitação, ele poderia se acostumar com o amor e o carinho que faltava na natureza. E quando encontrava pessoas, via-as como amigas e queria mostrar que sentia muita falta delas. Gigante curioso. Nessa filmagem é o animal mais alto da Terra. Ele também mostrou um interesse em humanos. Veja como a girafa curiosa cheira um humano quando o encontra. Não há um pingo de agressividade nos olhos do animal, apenas interesse. Observe como o homem se comporta. Ele não afugenta essa fera amante da paz e não foge. Ele permite que a girafa explore ele. São ações muito sensatas. A decepção está em toda parte. Oh não, pássaro, saia daí! O falcão vem vindo! Ah, tudo bem, você não é de verdade. Eu me pergunto quando a ave de rapina vai descobrir isso. Ele arranha a estatueta de plástico com suas garras afiadas, mas o pato não reage. O falcão está claramente confuso. Parece que essa é a primeira vez dele com um pato de borracha. Pai de 4 patas. Conheço um labrador chamado Fred, da Grã-Bretanha. Adotou 9 patinhos. Infelizmente, a mãe deles foi comida por uma raposa, mas eles não ficaram órfãos por muito tempo. Fred assumiu o cuidado dos filhotes, levou a sério seus deveres de pai com muitos filhos. Protegia-os, aquecia-os, levava-os a bebedouros e até carregava os patinhos nas costas. Fred é o pai do ano. A vida de uma gaivota. Você já quis ver a vida pelos olhos de um pássaro? Graças às gaivotas e os caminhantes descuidados, agora temos essa oportunidade. No início do vídeo, vemos uma família que botou uma câmera na areia para se filmar à distância. Eles não deveriam ter feito isso, porque uma gaivota ágil roubou seu gadget. Na verdade, eles tiveram sorte. O pássaro pegou a câmera por curiosidade e depois deixou ela cair. Mas antes disso, o aparelho percorreu um longo caminho no bico da gaivota, gravando um vídeo. Depois de ouvir essa história, os profissionais de marketing da empresa GoPro ficaram em êxtase. O vídeo da vida pelos olhos da gaivota foi imediatamente postado na internet, onde viralizou. Ladrões. Na madrugada, funcionários de um banco no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriram que ladrões haviam entrado nas instalações durante a noite. Os intrusos conseguiram escapar, mas seus crimes foram descobertos pelas pegadas lamacentas deixadas literalmente por toda parte. Os funcionários correram para assistir às câmeras e logo puderam identificar os ladrões. Eles eram 2 guaxinins que conseguiram entrar no escritório apesar de todos os sistemas de segurança. No entanto, os ladrões não estavam interessados em dinheiro e joias, mas em vários potes de biscoitos que os funcionários do escritório haviam deixado em suas mesas. Os guardas do banco suspeitam que os animais entraram no local por meio de um duto de ar, cuja extremidade fica no telhado do prédio. Segundo os funcionários do banco, não houve muitos danos. Sabe-se que houve algumas peças quebradas no teto. Além disso, os guaxinins espalharam papéis e até derrubaram o computador. Os próprios animais não foram feridos. As câmeras mostram que eles não ficaram muito tempo. Depois de conseguir o que vieram buscar, os guaxinins desapareceram tão rápido e facilmente quanto apareceram. Fuga do zoológico. Quão inteligentes são os macacos? Conhecemos muitos exemplos incríveis que comprovam a sua inteligência, mas aqui está outro. Esse pequeno macaco do zoológico encontrou uma pedra afiada, caminhou até o vidro de segurança e bateu nele várias vezes com a ponta afiada da pedra. Após alguns segundos, a proteção em várias camadas rachou. Não se sabe se o macaco ficou surpreso com o resultado, mas os visitantes do zoológico do outro lado do vidro estavam claramente assustados. Felizmente, a fuga não foi bem sucedida, mas o que esse macaquinho pode fazer se puder pensar na fuga de forma mais completa? Cuspe impressionante. Você já ouviu sobre como as lhamas podem cuspir com muita precisão? Certamente vocês já ouviram sobre isso, mas poucos viram lhamas em ação. Bem, veja você mesmo. Eu não sei porque os pais desse garoto deixaram que ele se aproximasse tanto do animal. Sim, uma lhama é muito menos perigosa que um tigre, mas também pode morder dolorosamente. Felizmente, dessa vez a lhama salvou uma punição menos severa para o menino curioso. Cuspe impressionante, não é? Por hoje é só. Compartilhe suas histórias de encontros com animais assustadores ou divertidos nos comentários. Muito obrigado por assistir.